Pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos falar sobre o nosso último capítulo, que é a apostila número 8, tema número 3, tá bom? Nós vamos falar a respeito da deriva continental, tá? Então o que a gente tem que pensar sobre as ideias da deriva continental, né? Que as ideias que foram condicionadas até hoje, né? Até o presente momento, né? É de que a crosta ela é composta, né, de placas tectônicas, né, e que se movem, né, umas em relação às outras, né. E quando a gente fala que elas se movem uma em relação às outras, né, sobre a própria atmosfera, elas fazem parte do que a gente chama, né, de teoria das placas tectônicas, que nada mais é, né, que é suportada por uma grande parte, né, por uma grande quantidade de evidências, né, e por isso mesmo amplamente acaba sendo aceita, né, pela comunidade científica de uma forma geral, né. Em outras palavras, né, se a gente for poder observar também, mas nem sempre, né, foi dessa forma, né. Por cerca de 200 anos atrás, se a gente for poder considerar, né, evidenciar e observar, os geólogos eles desenvolveram diversas teorias para poder descrever esses processos, né, que modelam, né, as feições geográficas do planeta, né, a posição dos continentes, a formação das montanhas, né, o próprio vulcanismo, tá? Mas nenhuma delas consegue explicar de fato a variedade, né, de processos geológicos que acabam sendo existentes aí. No final da década de 1960, né, que foram surgindo as ideias básicas daquilo que viria a ser chamado de tectônica de placas, né, que foram reunidos e deram a origem à teoria que revolucionou, né, a área da geologia de uma forma geral. Porém, né, embora a teoria das placas tectônicas tenha sido formulada de maneira sistemática, né, há poucas décadas, né, dessa sistematização, as evidências, né, que subsidiaram, né, a sua elaboração, elas vinham sempre sendo reconhecidas pelos membros da comunidade científica, né, há muito mais tempo em questão, né? E onde fica o encaixe dos continentes e dos fósseis, né, nessa relação, né? Então, todos os cientistas europeus, eles notaram, né, que eles notaram, na verdade, que os continentes, de uma forma geral, né, tinham, né, dos dois lados do Oceano Atlântico, apresentavam um encaixe, como as peças de um quebra-cabeça, né? O contorno da costa, né, das Américas, né, da Europa, da África, levava, né, a crer que essas porções continentais já haviam sido unidas de uma forma geral. E aí a gente pode observar, né, que lá no século XVIII, né, os geólogos, né, austríaco, né, Edward Suess, lá no período de 1831 a 1914, ele sugeriu que no passado distante, tá, um conjunto de continentes atuais, seja da África do Sul, né, seja da Austrália, da Antártida, né, o continente de uma forma geral, né, chamado de Gondwana, né. Em 1912, o meteorologista e geofísico alemão, né, Alfred, que foi aí perpetuou por volta de 1880 a 1930, ele propôs, de uma forma geral, a teoria da deriva continental. E o que ele buscava? Ele buscava explicar a origem dos oceanos, né, continentes, como conhecemos atualmente. Essa teoria propunha que os movimentos de grande proporção do globo, né, teriam levado à separação dos continentes e ao posicionamento atual deles. Essas ideias pareceram absurdas para os demais cientistas da época, né? Mas o cientista Alfred provou o contrário, né?
e foi duramente criticado durante todo esse período aí. Ainda nessa relação, Alfred, ele fundamentou, né, que a gente chama de Alfred Wegener, né, o sobrenome dele. Ele fundamentou as suas ideias, né, e entre elas a de que os continentes já estiveram unidos, né, com base em muitas evidências, ou seja, o formato dos continentes que poderiam se encaixar, né, como peças de um quebra-cabeça, né, a presença de rochas, né, semelhantes em continentes separados por um oceano, né, e a própria descoberta dos fósseis semelhantes em continentes distintos, né, é o que poderia ser caracterizado aí de uma forma geral. Tudo bem? Se nós pensarmos aí a grosso modo, né, nós vamos estar falando agora, então, sobre o amadurecimento dessa teoria, né, das placas tectônicas, né. Então, na época aí do Alfred, né, poucos cientistas aceitaram, né, a teoria da deriva continental. As explicações, né, dadas, né, por ele, né, que desconhecia a estrutura, a composição das camadas interiores da Terra, né, para as forças que empurravam os continentes, era controversa, né, e eventualmente se mostrou incorreta. O que prejudicou foi a credibilidade da teoria, ou seja, ele defendia que alguns dos continentes tinham se separado pela ação, né, de forças geradas pela rotação da Terra, o que teria ocasionado a fuga dos polos de uma forma geral, né? Ou seja, a fuga dos polos ou o próprio afastamento, né, dos continentes nessa determinada região. Anos depois da proposta, né, do Alfred aí, né, do Alfredo, o matemático, geofísico e astrônomo inglês Harold Jeffreys, de 1891 a 1989, ele demonstrou, né, com cálculos relativamente simples, que essas forças não seriam capazes de explicar a movimentação dos continentes. Ou seja, é o ponto crucial, né, da rejeição à teoria da deriva continental, né? Em outras palavras, né, foi, portanto, a incapacidade dele em demonstrar quais seriam os mecanismos capazes de realizar o movimento dos continentes. Além disso, né, os pesquisadores da época, as evidências que eram usadas não apresentavam as relações em si, né? Os argumentos vinham de áreas do conhecimento distintas, como a geologia e a paleontologia, né? Só em 1928, o geólogo, né, britânico Arthur Holmes, ele propôs uma teoria para explicar o mecanismo da deriva. Nesse mecanismo da deriva, né, continental, então Holmes ele sugeriu o quê? Ele sugeriu, né, que o calor presente no interior do planeta, ele aquece as rochas, as camadas mais profundas, né, e tornando-se menos densas e propiciando a sua ascensão em relação à superfície da Terra, onde perdem calor, né, onde tornam-se mais densas, né, e o afundamento novamente em direção ao interior terrestre, ou seja, submetida a essa convecção térmica. O manto terrestre ele fluiria continuamente, gerando a partir daí forças que seriam responsáveis pela movimentação, né, dos continentes apoiados sobre eles. Então, segundo Holmes, as correntes de convecção elas poderiam ser responsáveis, por exemplo, pela formação de montanhas, pelo desenvolvimento do assoalho britânico, do assoalho oceânico, né? Então, poderia ser uma das características também, em virtude disso, tá? Mas apesar do raciocínio de Holmes, né, estar correto, né, as suas ideias em si, né, receberam pouca atenção na época da qual foi sugerida, né? Foi só com as expedições oceânicas, né, que ocorreram no final, lá por volta dos anos de 1940, e que acabou tendo a coleta, né, de diversos materiais do solo marinho, e que surgiram realmente as evidências para apoiar as teorias dos dois pesquisadores.
Então foram a partir daí identificadas as cadeias de montanhas submarinas, né? As dorsais, mesoceânicas, né? E datadas rochas do fundo do oceano, né? Os resultados mostraram que essas rochas, de uma forma geral, né, elas são próximas das dorsais mesoceânicas e eram mais jovens do que as rochas próximas dos continentes, o que corroborou a ideia, né, de que esses continentes se moviam, né, como propõe, né, a teoria da deriva continental. Então a gente sabe que há essa movimentação, querendo ou não. Então as dorsais mesoceânicas, elas são formadas, né, da ascensão do magma, como sugerido por Holmes. Então na década por volta de 1960, os elementos básicos da teoria da tectônica, né, e de placas foram estabelecidos. Então a comunidade científica a partir daí, né, passa a aceitar a ideia de que a superfície terrestre ela se movimentava, tá? E de que a convecção do manto terrestre nada mais era do que responsável pelo deslocamento dessas placas tectônicas, ou seja, elas se deslocavam a partir desse movimento em si, tá? Então a posição dos continentes, se a gente for considerar, ela nada mais é do que a distribuição atual dos continentes, que são resultados de um longo histórico de movimentação continental. E as porções da superfície terrestre estão se movendo lenta e constantemente. Então, acredita-se, né, que no passado os continentes estiveram unidos de uma forma geral. Ou seja, o Pangeia, ele se constituía, né, ele se consistia em um subcontinente e que era formado pelos continentes atuais. Ou seja, a divisão, né, da Pangeia, ela resultou em 2 subcontinentes, a Laurásia e a Gondwana, né? As divisões e a separação dos blocos continentais, eles continuaram ocorrendo em eras geológicas posteriores até chegar à composição e à localização dos dias atuais. Tudo bem? Alguma dúvida? Se vocês tiverem, vocês anotem aí. É tudo história, né? Para a gente poder saber do que ocorreu, de todo o processo de movimentação relacionado às estruturas aí, tá? Então, pessoal, de uma forma geral, a ideia que eu queria passar e o que eu queria que vocês observassem seria esse texto relacionado à deriva continental e o pré-sal, tá? Que se encontra na página número 28. Então ele é uma continuidade do nosso conteúdo, não temos muito o que falar, apenas entendermos sobre a Gondwana e a Pangeia, né? E o que leva, né, a movimentação, a desestabilização, né? O que faz com que haja a movimentação dessas estruturas rochosas, o que podem causar alguns movimentos, né, internos da Terra para a parte da superfície em questão, tá bom? Então agora a gente vai lá e nós vamos desenvolver os exercícios presentes, tá bom? Abraços e encerramos a nossa apostila. Encerramos. Tchau, tchau.